E como é que está essa questão da fertilidade da mulher no que diz respeito à primeira ovulação, à primeira menstruação? Eu queria um histórico breve aí, doutora Fernanda. Hoje as meninas, né, estão menstruando mais rapidamente, isso é bom, isso é ruim. Qual que é a faixa etária hoje? E as mães estão já procurando orientar essa criança, essa adolescente, de forma adequada para ter uma saúde mais correta? O último estudo, né, que eu entrei em contato, eu fiz até uma aula recente sobre isso, né, sobre adolescente, suplementação, mostra que nos últimos 15 anos a gente observa aí um adiantamento da menstruação em aproximadamente 1 ano, tá? Então, se antigamente a gente menstruava lá por volta dos 13, hoje é por volta dos 12 anos de idade, e a gente tem pego com muito mais frequência meninas entrando em puberdade precoce. Muito provavelmente, isso está relacionado aos químicos, né, ambientais. As meninas hoje elas estão pintando o cabelo mais cedo, elas estão respirando um ar diferente do que a gente respirava, os alimentos não são mais os mesmos, elas fazem muitas coisas estéticas, né? Então, imagina, antigamente a gente pintar a unha, eu ia pintar a unha com 18 anos, para um casamento, né? Hoje em dia as meninas de 7 anos estão fazendo unha e passando produto químico na mão, então passando maquiagem no rosto, e isso provavelmente esteja levando a uma carga de químicos que está estimulando mais cedo esse ciclo. Sem contar a sexualização, né? A gente sabe que existe um padrão da sexualidade que leva ao amadurecimento mais precoce desse sistema, então a gente tem visto essas meninas entrarem mais cedo e entrarem também mais cedo lá na frente na menopausa. Então, antigamente eu começava a fazer reposição hormonal em mulheres na idade média de reposição hormonal, 47, 48 anos. Hoje, o que eu tenho de mulheres com a minha idade, 43 anos, já em reposição hormonal, não é brincadeira. As mulheres estão parando mais cedo também, Fernando. Bom, é só um parênteses aqui sobre reposição hormonal aí nessa faixa dos quarentão, né? Vamos deixar dessa maneira mais simplificada. A reposição hormonal hoje já é um conceito totalmente harmonizado junto aos seus colegas, a questão do uso de hormônios bioidênticos. Então eu queria explorar isso daí, porque tem muita essa questão da cultura que se você repor hormônio também pode causar câncer. Ainda vocês encontram esses desafios pela frente, doutora Fernanda? O desafio de convencer a paciente é grande, porque hoje a gente sabe que a maior janela de oportunidade preventiva que a gente vai fazer na mulher não é quando ela entra na menopausa, mas é quando ela começa a transicionar para a menopausa. Hoje a gente sabe que a fase que a gente vai gerar mais impacto de saúde, longevidade, prevenção de doenças da velhice, é essa fase que a mulher está começando a transicionar, que pode durar aí até 5, 6 anos, até que a mulher pare de vez as menstruações. E a gente ainda tem muita dificuldade por conta daquele mito, né, do câncer, do infarto, do derrame, por conta de um estudo muito famigerado aí, que o WHI, né, que foi publicado lá em 2001, esse estudo mostrou lá atrás que as mulheres que usavam uma reposição hormonal, elas infartavam mais e tinham mais câncer. Entretanto, a gente não pode esquecer que esse estudo foi feito em mulheres mais velhas. Eles pegaram uma faixa etária de 70 a 90 anos, que eu me pergunto por que foram inventar de dar hormônio para essas mulheres, né? E naquela época eles davam a reposição com hormônio equino e uma progesterona sintética, oral, ambos por via oral. E aí esse estudo na época foi suspenso, porque a mulherada começou a morrer de câncer, infarto e derrame, e foi concluído isso dá câncer, parem com isso. Depois, pessoas que pensam, né, começaram a resolver dar hormônios, né, isomoleculares, né, que tem uma característica molecular semelhante aos que a gente produz, para a faixa etária, que é interessante, que são as mulheres que estão na transição ou recém entrando nessa fase de climatério, e o que a gente viu foi completamente o oposto, né, que a gente melhorava muito a qualidade de vida delas, reduzindo o risco de infarto e derrame, não tinha um efeito neutro para câncer de mama e um efeito protetor para ossos e para câncer de intestino. Vou dizer que isso está disseminado na população geral? Não, é uma pena, porque hoje o que a gente tem de mulheres no Brasil entrando na menopausa é absurdo. A população está envelhecendo e estamos precisando de profissionais com essa mentalidade que saiba fazer uma boa reposição hormonal, indicar a hora certa de entrar, o que vai entrar, qual que é a via que vai usar. Os estudos estão claros em relação aos benefícios. O que falta é isso chegar na população médica de uma forma certa. A gente sabe que hoje, um tema que vai ser discutido num congresso médico tradicional, ele provavelmente deve estar por volta de 10 anos aí ultrapassado já.
Tá? Por quê? Porque as sociedades esperam muitos estudos que corroboram, para falar, putz, então tá mega sacramentado isso daqui, agora a gente vai começar a falar sobre isso e colocar isso num guia, né? Mas até lá, muita coisa já aconteceu e muitas mulheres estão pagando esse erro sistêmico aí de criticar sem estar atualizado, né? Endometriose. O caminho natural da endometriose é a histerectomia? É a retirada do útero? Jamais, jamais. Eu não faço isso para nenhuma paciente, então nem sempre as pacientes terão indicação cirúrgica para começar. O que a gente sabe é que a gente vai ter que trabalhar os principais pilares da endometriose, né? Que é a questão estrogênica, né? De equilíbrio hormonal, a questão imunológica, inflamatória e intestinal, porque existem múltiplas raízes, né? Para que uma mulher tenha endometriose e propague essa doença de formas diferentes para cada uma. Vamos indicar a cirurgia em que situação? Em situações que a paciente não tem uma boa resposta clínica com hormônio de bloqueio, ou que a paciente tenha muita queixa, né? E pegue a endometriose no intestino, tenha uma endometriose de bexiga, de uretere, que acometa órgãos, né, que não são só ginecológicos, talvez essa mulher tenha uma indicação cirúrgica. Mas é importante dizer que tirar o útero não resolve, né? Não resolve essa questão. Às vezes vai ser necessário uma remoção de útero para aquelas pacientes que têm uma endometriose uterina, que é a adenomiose, aquela mulher que sangra demais. Eu raramente faço isso, tá, Fernanda? Eu acho que tem outras formas da gente tratar isso sem fazer uma extirpação de órgãos de uma mulher. O que pode ter indicação é de retirada de focos da doença, né? Então, uma cirurgia para limpeza de focos de endometriose, mas assim, de eu ter indicado uma retirada de útero para endometriose, não me lembro disso porque não resolverá o problema. E aquela paciente que foi operada, ela vai ter que continuar o tratamento clínico depois, porque o médico remove focos que são visíveis, mas ficarão focos na cavidade pélvica microscópicos, e que se a gente não der continuidade no tratamento clínico, daqui 10 anos essa paciente está na mesa cirúrgica de novo. Tá vendo? Procure a segunda, a terceira, a quarta opinião. A gente sabe que o Brasil ele é muito grande e nem todos têm acesso a uma medicina de alta tecnologia, de alta qualidade. Mas o meu papel aqui, junto com a doutora Fernanda Toffoli, é realmente levar informações para que você pense e para que você procure outros profissionais. Eu sei que é um momento difícil, né, da vida dos casais aí que estão procurando ter aí o seu filho, e às vezes você encontre um médico que vai por um caminho que não é muito satisfatório, o resultado não é muito satisfatório, mas cada caso é um caso. A única coisa que eu reforço aí, o Fernando Betete, que é a minha opinião, procure uma segunda, uma terceira, quarta opinião, como a gente está observando aqui a riqueza de detalhes da doutora Fernanda Toffoli. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Fernando, eu até te falar uma coisa importante, né? Hoje as pessoas me perguntam, né, qual que é a taxa de sucesso, né, que a gente tem num tratamento de medicina funcional em reprodução, né, em medicina reprodutiva. E hoje, basicamente, 70% das mulheres que me procuram, dos casais, né, que me procuram, acabam engravidando com melhora da saúde como um todo, né, fazendo o arroz com feijão da medicina funcional. A mesma taxa de sucesso que elas vão encontrar muitas vezes numa clínica de fertilização. Só que a gente está falando de uma gravidez natural contra uma gravidez né, assistida, e que muitas vezes não será possível numa primeira tentativa. Eu tenho pacientes que me procuram com 14 fertilizações in vitro, venderam a casa para fazer fertilização in vitro, e o problema delas não seria resolvido com uma fertilização. A gente ainda ia precisar de mudança de estilo de vida. Então, às vezes, engravida natural depois de um tanto de procedimento desse, né? Você não entendeu o que ela falou? Volta aqui esse último minutinho e ouça novamente 1, 2, 3 vezes, né? O caminho para você voltar aí a ter filhos, ter fertilidade, é simples. Não é fácil, mas é simples. Voltar a ter o seu hábito de vida saudável. Se hidratar, natureza, bons alimentos, entendeu? Se afastar aí das diversas poluições, daquela caixinha de farmácia que você tem lá no cantinho lá do seu quarto, lá na sua cozinha, que se você ler todas as bulas, deve ter lá uns 50 efeitos colaterais, e logicamente, em algum elo do seu organismo, de repente nessa questão do útero, nessa questão da fertilidade, vai estar ali o elo fraco, que vai romper e aí vai ter essa dificuldade. Então, essa última fala aqui da doutora Fernanda Toffoli é o que valeu a nossa entrevista aqui, né? Então, quando você volta a ter saúde, você acaba engravidando. Então, esse é o desafio aí da doutora Fernanda e dos pacientes dela. Eu vou compartilhar aqui com vocês, olha,
a rede social, doutora Fernanda Toffoli aí. Então ali, logicamente, tem mais conteúdos para que você possa conhecer um pouco mais